Boa noite, a live. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam com saúde, espero que vocês estejam firmes em Jesus, principalmente. Nós estamos começando mais um culto do Alive e que você possa adorar a Deus junto com a gente e também que possamos aprender com o Senhor através da sua palavra. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai querido, obrigado. Obrigado porque mais uma vez temos essa oportunidade, esse privilégio de adorar ao Senhor juntos como igreja e também receber de Ti a instrução por meio das Escrituras. Fala conosco, Deus, e recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Em nome de Cristo Jesus oramos e agradecemos. Amém. Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em Teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em Teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do Seu sofrer participar, da Sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai.
Imerecida vida, de graça recebi por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, 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 oh. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Sim, impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Mais uma vez, boa noite à live, boa noite a todos que nos acompanham. Deus abençoe cada um de vocês. Na semana passada, nós falamos sobre a segurança da salvação. Foi uma mensagem um pouco diferente, uma mensagem mais temática. Nós não pegamos um texto específico das Escrituras para expor. Hoje, nós voltaremos para a exposição bíblica, porém dando uma certa continuidade, uma sequência naquilo que falamos no último sábado. Eu quero tratar com vocês hoje sobre a santificação, né? Esse processo pelo qual o crente passa após a sua conversão. Santificação é a vida que Deus deseja que nós tenhamos. E mais do que isso até, santificação é viver a vida que Deus preparou para nós. Esse é o motivo pelo qual Ele nos predestinou, é o motivo pelo qual Ele nos salvou, para que nós sejamos a imagem do Seu Filho, conforme diz Romanos 8. E o tema é tudo o que precisamos. Relembrando um pouquinho aqui o que dissemos na última semana, as nossas ações, as nossas obras, em nada interferem na nossa salvação. Elas não podem nos dar a salvação de forma alguma, não podem cooperar sequer com a nossa salvação, assim também como não podem nos fazer perder a salvação. A salvação é uma dádiva, a salvação é um presente, é graça pura de Deus. Mas e a santificação? Qual é a nossa parte nisso? E qual é a parte de Deus na santificação?
Talvez alguém diga, mas Danilo, nós já somos santos. A Bíblia diz isso. Sim, somos santos posicionalmente em Cristo, por causa da justiça dele que foi aplicada a nós. Somos santos posicionalmente, mas existe uma santificação que acontece ao longo da vida do crente, que acontece junto com o amadurecimento do crente. Então, a santificação, essa santificação da qual vamos falar, é um segundo estágio, digamos assim, de um mesmo processo. A obra de Deus na nossa vida, ela começou antes da fundação do mundo, e ela só vai terminar quando nós estivermos no reino eterno de Jesus. É Deus quem salva, sem dúvida, mas é Deus também quem nos santifica. Deus salva e santifica o crente. É uma obra completa. Como dizia um professor meu no seminário, a santificação nada mais é do que a justificação posta em prática. Mas vamos ver então o que é que Pedro fala sobre isso, como funcionam os papéis de cada um aí na santificação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 8. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 3 a 8, diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Verso 5. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. À excelência moral, acrescentem o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. O pensamento religioso comum que nós vemos por aí é de que a relação do ser humano com Deus deve ser à base de trocas. A ideia de que precisamos fazer alguma coisa para Deus, para então podermos receber o seu favor. Esse entendimento comum da religiosidade vai absolutamente contra aquilo que é a proposta do Evangelho. O Evangelho se baseia num ato unilateral. O Evangelho é a respeito daquilo que Deus fez por nós, e não aquilo que nós fazemos para Deus. O Evangelho é Deus agindo com graça, com misericórdia para conosco, e nos dando tudo. Não é uma troca, não é eu faço a minha parte, Deus faz a dele. No Evangelho não é isso. Tudo é graça, tudo vem dele. E esse Deus tão gracioso, Ele nos salvou para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. A morte de Cristo nos proporcionou essa reaproximação. Agora salvos, nós podemos ter comunhão com Ele. Cristo aniquilou a barreira que nos separava de Deus. E maravilha, glória a Deus por isso. Porém, tem gente que confunde algumas coisas.
Existem crentes fiéis que baseiam o seu relacionamento com Deus em uma lista de coisas que Deus gosta e uma outra lista com coisas que Deus não gosta. E a pessoa faz desse fazer e não fazer, faz disso o seu relacionamento com Deus. E queridos, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. A nossa relação com Deus não é um checklist, ou pelo menos não deveria ser. Essa ideia do checklist é algo totalmente legalista. E o relacionamento com Deus, dessa forma, se torna apenas uma série de regras, de práticas frias. E seguir regras e práticas buscando se salvar ou manter a salvação, como dissemos sábado passado, é um problema enorme, né? A gente já lidou com isso. Mas esse pensamento checklist é um problema também para quem pensa assim com relação à santificação. E aí talvez você pense, mas Danilo, e os mandamentos de Jesus? Nós não temos mesmo que seguir os mandamentos de Jesus e fazer o que Ele mandou fazer? É claro, claro que sim, sem dúvida. Nós devemos seguir os mandamentos de Jesus, devemos seguir as orientações práticas que Paulo nos dá, Tiago, Pedro, mas sem essa consciência legalista, achando que nós podemos fazer e que podemos por nós mesmos nos santificarmos, sermos alguém mais santos, porque somos bons cristãos. É essa mentalidade que não devemos ter. Seguir os mandamentos de Cristo, as orientações dos apóstolos, sim, mas dentro de um relacionamento de amor, um relacionamento de entrega total a Deus, de entrega de vida. O Evangelho nos deu mais do que a vida eterna pós-morte, mais do que o seu reino na eternidade. Já aqui, nessa vida, Ele nos deu tudo o que precisamos para viver da maneira como o Senhor deseja que nós vivamos. Já começa aqui. Como dizia um outro professor meu no seminário, e essa frase ela de fato é muito boa, o professor Joel Neto, ele dizia o seguinte: em Cristo já possuímos tudo o que precisamos para sermos o que deveríamos ser e ainda não somos, e para deixarmos de ser o que nunca deveríamos ter sido. Isso é a santificação, e em Cristo já possuímos tudo o que precisamos para ela. Verso 3 que lemos, eu quero ler novamente, diz assim: Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Aqui o nos concede tem um sentido de algo que aconteceu lá atrás, no passado, mas que tem efeitos hoje, ou que vem tendo efeito ao longo do tempo, e permanece tendo efeito. Esse conceder de Deus é na verdade uma doação contínua da parte de Deus. Deus um dia em Cristo nos concedeu e todos os dias nos concede tudo o que precisamos para vivermos uma vida de devoção. Quando Pedro escreve aqui, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, esse conhecimento completo é relacionamento profundo. Essa deve ser a nossa consciência, a nossa mentalidade, quando pensamos em um relacionamento com Deus, relacionamento de amor, relacionamento profundo. Nós fazemos o que fazemos na vida cristã, primeiro porque Ele nos possibilitou,
Primeiro, porque Ele nos colocou nessa posição. E depois, porque desejamos viver uma vida de devoção a Ele. Uma vida de devoção com Ele e por meio dEle. Devemos ter essa consciência. Olha o verso 4. O que é que diz? E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Ele nos prometeu uma vida abundante, abundante e eterna. E isso tudo, como eu disse, começa aqui. É para agora essa vida abundante. Já somos ovelhas do bom pastor, já somos filhos de Deus, já participamos da natureza divina, porque já temos posse da vida eterna. Já participamos da natureza divina, porque habita em nós o Santo Espírito de Deus. É por isso, é por causa dessas promessas e dessa realidade que já está presente em nós, que nós podemos escapar da corrupção do mundo. Esse mundo, ele está se decompondo. Esse mundo é podre. Tudo foi estragado por causa do pecado. Tudo caminha para a morte. E mundo aqui, tanto no sentido físico, como no sentido de sistema. Tudo caminha para a destruição, para a corrupção. O que Pedro está dizendo aqui é que nós não pertencemos mais a isso. Nós já possuímos tudo o que precisamos para fugirmos disso. Por causa do que Ele nos concedeu e concede, nós estamos livres da imoralidade, dessa corrupção toda que há no mundo. Versos 5, 6 e 7. Diante de tudo isso, repare que tem uma mudança aqui. No verso 3 e 4, ele diz, o tempo todo, Deus nos deu tudo. E aí no verso 5 ele fala, diante de tudo isso, ou seja, diante de tudo que Deus já nos deu, ele vai continuar, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Olha aqui a questão da consciência. Como eu disse, nos 2 primeiros versos, vemos Pedro dizendo que Deus nos dá tudo. Deus faz tudo. Ele dizendo que é por causa dele, por causa de Deus, que nós podemos viver uma vida de devoção e piedade. Dizendo que é Ele quem proporciona todas as coisas. E agora aqui, no verso 5, ele vai dizer, por isso, ou diante disso, de tudo que Deus já nos deu, diante de todas as promessas que Ele já cumpriu em nós, esforcem-se. Lembrem-se de quem vocês são em Cristo e se esforcem para corresponder a essas promessas. É o dilema da responsabilidade humana e a soberania de Deus também presente na santificação. Porque não há dúvidas de que é Deus quem nos santifica. É Ele quem age e opera em nós, tanto querer quanto realizar. Ele nos dá tudo o que precisamos para a santificação. Mas, esforcem-se. É o que diz Pedro. E o que Pedro está querendo aqui é
transmitir essa boa consciência de que precisamos viver para a glória de Deus, de que precisamos seguir os mandamentos de Jesus, nos esforçarmos para agradar ao Senhor, porém, sabedores de que tudo isso não vem de nós, tudo isso vem dEle, só fazemos porque Ele nos capacitou e nos capacita para isso. No final das contas, foi Ele quem preparou as boas obras para que andássemos nelas, preparou de antemão as boas obras, mas, Pedro diz, esforcem-se. Verso 8: quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais crescerem nessas coisas, que coisas? A fé, a excelência moral, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção, a fraternidade, o amor, essas coisas. Pedro está dizendo, esforcem-se e cresçam nessas coisas, porque quanto mais disso vocês tiverem dentro de vocês, ou na vida de vocês, mais produtivos, mais frutíferos, mais úteis vocês serão. Tendo tudo isso, vocês estarão mais perto do conhecimento de Cristo, mais santos. E vocês estarão afastados ou mais afastados do pecado, afastados da corrupção do mundo. Todos nós sabemos o quanto é difícil se manter longe do pecado. Falamos na semana passada, somos pecadores. E eu sei que as oportunidades de pecado para o jovem, elas são constantes, elas são numerosas, diárias, né? Mas o apóstolo Pedro, ele está aqui nos fazendo um chamado à santidade, um chamado à vida de devoção, a vida de devoção e piedade. E ele nos dá uma maravilhosa notícia que é, não nos falta nada. Tudo o que precisamos para essa vida de piedade, tudo o que precisamos para essa vida de santidade, já nos foi dado em Cristo Jesus. Então, toda a força que você precisa para deixar um vício, já está em você. Em Cristo você já está capacitado a viver um namoro santo. Em Cristo você já está capacitado a ter uma língua, uma boca, que glorifica a Deus com aquilo que fala, com um palavreado decente, puro. Deus já te deu tudo o que você precisa para você ser luz em ambientes de trevas, na faculdade, na escola, na sua vizinhança, no seu grupo ou nos seus grupos de WhatsApp. Seja luz, você já tem isso, você já possui tudo o que é preciso para ter um relacionamento verdadeiro com Deus, um relacionamento de amor, não baseado em regras e práticas frias, não baseado num checklist do que pode ou o que não pode fazer, mas um relacionamento verdadeiro de entrega total, de entrega de vida, para um viver que glorifique a Deus. Foi para isso que Ele nos salvou, foi para isso que Ele nos chamou. Não desperdice tudo que já foi te dado, tudo que já te foi dado, vivendo uma vida toda torta,
toda cheia de atitudes e práticas que não deveriam fazer parte de quem você é em Cristo. Não caia na ideia de que Deus não se importa em como você vive a sua vida. Essa ideia é tola e ela não vem das Escrituras. Cristo te salvou para um relacionamento verdadeiro. Não desperdice isso. Lembre-se, Deus já nos deu tudo o que precisamos. Por isso, se esforce para corresponder às promessas que Ele te fez e às promessas que Ele tem já cumprido na sua vida. E deixe que Ele te faça mais parecido com Cristo. Amém? Vamos orar? Deus santo, Deus fiel, Deus verdadeiro, Senhor das nossas vidas, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas promessas, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e tudo que o Senhor tem nos dado. Como lemos aqui e estudamos, tudo que nos é necessário para uma vida de piedade, o Senhor já nos deu. Teu Espírito Santo nos guie, Deus, que haja disposição em nós para permitirmos que o Senhor direcione as nossas vidas, o nosso agir, o nosso falar e o nosso pensar. Que tudo que fizermos, ó Deus, seja para a Tua glória, seja para honrar o Teu nome. Deus santo e Deus poderoso, é o pedido, ó Deus, que fazemos. Nos ajude que o Teu Espírito Santo nos dê a direção. Em nome de Cristo oramos, agradecidos. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. A gente está encerrando o culto. Semana que vem estamos de volta. Espero que vocês possam compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Copie aí o link, mande no seu WhatsApp, nos grupos que você tem aí. Compartilhe a mensagem, a palavra de Deus, com pessoas que talvez nem conhecem o Evangelho. Tá bom? Fiquem com Deus. Até semana que vem. Um abraço.